Ao atingirmos o meio do atual mandato, importa fazer uma reflexão sobre as questões centrais, bem como uma abordagem aos últimos desenvolvimentos da governação local. Após 10 anos de governação do PS no município de Nazaré, o mesmo continua a ser um dos mais endividados do país, tal como espelha o último anuário financeiro dos municípios portugueses, publicado nos últimos dias do mês de setembro. A grande bandeira da redução, ou mesmo da eliminação da dívida, a grande falácia que muito contribuiu para levar o PS ao poder em 2013, uma década depois, pouco ou nada se alterou. As opções governativas, com base no enorme desinvestimento na cultura e numa promoção sem tamanho da sede de concelho, assente essencialmente no surf de ondas gigantes e nos desportos de praia, têm servido sobretudo para acentuar as clivagens e desigualdades sociais no nosso concelho. A extrema visibilidade de que o mesmo tem sido alvo tem determinado uma hiperinflação dos preços da habitação, atirando para a periferia do nosso concelho, ou mesmo para fora dele, dezenas de famílias. Ou seja, os próprios munícipes financiam com os seus impostos políticas públicas que determinam a sua expulsão do seu território. Nada mais cruel, pernicioso e injusto. Recorde-se que, segundo os censos de 2021, entre 2011 e 2021, já com 8 anos da governação deste PS, a freguesia de Valado dos Frades perdeu 9,2% da sua população e a freguesia de Famalicão 4,4%. Apenas a sede de concelho cresceu residualmente neste indicador 0,8%. O concelho está muito mais envelhecido do que em 2011 e a população estrangeira cresceu 111% neste período, dividindo-se socialmente entre aqueles que vêm preencher os postos de trabalho, designadamente na restauração e hotelaria, provenientes sobretudo do Brasil e dos PALOP, africanos, e outros que vêm da Europa do Norte e Central e que possuem elevado poder de compra e muitos já em situação de reforma. O setor do turismo, sendo de extrema importância para o nosso concelho, é também caracterizado pela fragilidade e sazonalidade das relações de trabalho, bem como pela adoção de políticas de baixos salários, excetuando, naturalmente, raras e honrosas exceções. O que não confere, naturalmente, coesão alguma ao nosso tecido social, nem define horizontes equilibrados de futuro para quem cá vive e trabalha. Este estado de coisas tem fomentado essencialmente a concentração de riqueza criada por parte de meia dúzia de grandes operadores, ao passo que, para a maioria das populações, as dificuldades multiplicam-se, optando, muitas, por sair do concelho, seja para trabalhar ou mesmo para fixar-se definitivamente. Para esta nova realidade sociocultural também é preciso dar respostas à altura, enquadrando socialmente estes imigrantes para que a sua vulnerabilidade, enquanto deslocados do seu país de origem, não os torne presas fáceis, ficando à mercê da exploração por parte daqueles que entendem acumular riqueza indefinidamente à custa dos que só têm a sua força de trabalho para vender, tentando com isso resolver as suas necessidades materiais. Esta capacidade de atrair imigrantes, cujo fluxo deriva do sul global para norte ou de países asiáticos para o ocidente, tem-se refletido não só na ocupação dos postos de trabalho, bem como na sublotação das nossas escolas, com especial destaque para a Escola Sede de Concelho, a Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, que carece de uma intervenção de fundo urgente. Ao mesmo tempo que colocamos os nossos alunos da escola pública a ter aulas em contentores alugados por milhares de euros por ano, cedemos a preços quase simbólicos as antigas escolas primárias a grupos privados da educação para fazerem o seu negócio. Assim,
Exige-se o fim dos contentores na Escola Amadeu Gaudêncio e a utilização das antigas escolas primárias para suprir a carência de salas, enquanto a escola sede do agrupamento não sofre uma intervenção de fundo que conclua o seu projeto inicial. Ainda no âmbito da educação e no início do ano letivo, este arrancou da pior forma, no que concerne designadamente à oferta das áreas de enriquecimento curricular, bem como das áreas de acompanhamento à família. Uma limitação legal ao abrigo do Orçamento de Estado em vigor, para o qual o município acordou tarde, tendo que correr atrás do prejuízo, determinou uma enorme confusão neste serviço e, designadamente, também determinou a sua externalização, contratando-se à Associação Tempos Brilhantes para o efeito. A oposição foi literalmente enganada pelo Executivo do PS, já que, para que pudéssemos aprovar aquilo que se nos ofereceu como uma inevitabilidade, foi-nos garantido que os técnicos que asseguravam estas atividades não iriam ser afetados nos seus direitos laborais, nem tampouco nas suas condições salariais. O que se tem verificado é exatamente o contrário. Trabalhadores revoltados, descontentes, com uma redução salarial brutal, sem contratos firmados à data desta comunicação, sendo que iniciaram funções desde o início do ano letivo. O que se está a passar é de extrema gravidade, originando queixas de muitos pais que não entendem como se pode aceitar este estado de coisas. Mais uma vez, como em tantas outras, o PS recusa responsabilidades políticas quando são os principais responsáveis pelo que está a acontecer aos técnicos, aos alunos e aos pais. Como é sabido, no município estruturalmente endividado, cada cêntimo conta. O Executivo do PS é também o primeiro responsável por um enorme rombo nas contas da última edição das festas do sítio. Com um prejuízo global a rondar os 105 mil euros, esta foi mais uma ação desastrosa do PS que governa o nosso município. Os prejuízos não ficam apenas pelas questões meramente financeiras. Refletem-se também na erosão da nossa capacidade de ação coletiva, na nossa cultura local e na nossa identidade. Prejuízos impossíveis de calcular, mas que são de enorme alcance e profundidade. Não foi por falta de avisos da CDU. Alertámos exatamente para os perigos inerentes à forma em que este projeto estava a ser apresentado. Não adivinhamos, naturalmente, o futuro, mas não é difícil prever o desastre quando os tiques de autoritarismo dos nossos governantes lhes impossibilitam de ouvir os outros e os encerram numa torre de marfim à margem da comunidade e imunes às consequências dos seus próprios atos e dos seus próprios erros. As dificuldades financeiras do município não impedem os seus responsáveis de continuar a enorme responsabilidade de investir avultadas quantias na crónica promoção da sede de concelho. Seja com filmes promocionais, seja através de projetos que rondam os 800 mil euros, com uma participação municipal de quase 200 mil, naquilo que consideramos ser a virtualização e a desumanização das relações comerciais de pequena escala. Os chamados bairros comerciais digitais, financiados ao abrigo do PRR e sem que tenham evidências do seu impacto verdadeiro na economia real, é um projeto acolhido pelo município de Nazaré, que ao mesmo tempo deixa o nosso icónico mercado municipal a degradar-se a cada dia que passa. Enquanto variadíssimos mercados da nossa região têm sofrido obras de requalificação e modernização, dotando-nos de todas as exigências aplicáveis aos mercados municipais do nosso tempo. Um projeto de 800 mil euros que, mais uma vez, isola as freguesias de Famalicão e de Valado dos Frades, já que o mesmo visa apenas promover as principais artérias da sede de concelho. Promoção desmedida da sede de concelho que torna a vida de quem nela vive e trabalha
num verdadeiro inferno em determinadas alturas do ano. Um último episódio deste caos passou-se exatamente no último domingo, dia 5 de novembro de 2023. Tendo em conta a incapacidade estrutural e objetiva que a Nazaré tem para acolher picos de visitantes que tentam visualizar as famosas ondas gigantes e que decorre da falta de planeamento para prever estas situações, minimizando os seus efeitos. Tivemos mais um domingo caótico, em que para sair de casa ou circular normalmente, afiguraram-se como tarefas impossíveis de concretizar. Se ter filas intermináveis de automóveis a afunilar para o sítio da Nazaré, a andar a passo de caracol e ter viaturas estacionadas em tudo quanto é lado, impedido o acesso a garagens, a portas de casas, aos passeios, onde uma cadeira de rodas ou um carro de bebé não consegue circular. Se isto é sinónimo de premiação de boas práticas ambientais, de coesão social ou territorial, se isto é sinónimo de desenvolvimento e progresso, nós, no PCP e na CDU, recusamos esta via que apenas tem significado a expulsão, perturbação e angústia para a esmagadora maioria dos municípios e uma clara e visível concentração de riqueza nos que já não precisariam de acumular tanto, mas como sabemos, o capital é tão insaciável como insensível, ainda para mais quando é absolutamente patrocinado e promovido pelas políticas públicas colocadas em prática. Tentando justificar o injustificável e em lugar de assumir as suas debilidades e responsabilidades de governação, o PS na Câmara Municipal de Nazaré tira as culpas para as pessoas. Nesta, como em tantas outras situações, a suposta falta de civismo das pessoas é utilizada até à náusea para tentar mascarar aquilo que são falhas de planeamento e de índole puramente política, absolutamente inacreditáveis e inadmissíveis. Uma década de governação do PS transformou o Concelho da Nazaré cada vez mais num não lugar, num objeto homogeneizado, descaracterizado, desidentificado e puramente transacionável. O clima de medo percorre o subconsciente das pessoas e a percepção das consequências a pagar por se exercer livremente os seus direitos cívicos e políticos, 50 anos após o 25 de abril de 74, é uma realidade concreta no Concelho da Nazaré. Esta é uma herança que é possível romper. Bastará para isso que todos os democratas que acreditam que o Concelho da Nazaré pode e deve ser um concelho mais justo e igualitário, basta para isso que se junte à luta da única força política que tem, ao longo dos anos, denunciado tanto os atropelos como os seus responsáveis e proposto uma política alternativa que confira esperança ao nosso futuro coletivo, enquanto comunidade com características únicas que se devem defender, valorizar e potenciar, não para levantar muros, não para separar, mas para aproximar pessoas, culturas e identidades.